vídeo dos alunos da Escola Polo de Surdos da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Era uma vez uma cidade chamada Hortolândia. Nessa cidade havia muitos alunos surdos. Cada um deles estudava em escolas diferentes, não tendo contato com os outros alunos surdos. Certo dia, uma equipe de educação especial teve uma ideia: juntar todos os alunos surdos em uma única escola para estudar, conversar e brincar. O nome dessa escola é EMEF Renato da Costa Lima, no Jardim Amanda 1. Muitos alunos surdos estudaram lá. E tiveram muitos momentos legais. Porém, no ano de 2020, aconteceu algo muito ruim para o mundo. Veio a pandemia e as escolas se fecharam. Ninguém podia ir à escola para não ficar doente. Todo mundo precisava usar máscaras e álcool gel. Todas as professoras ficaram muito tristes. Mas, agora, em 2021, a escola voltou a ser feliz. Em setembro, os alunos voltaram. É um mês importante para a comunidade surda. Comemora-se o Setembro Azul. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está vendo. Eu sou surdo e esse é o meu sinal. O meu nome é Edson. Eu nasci em São Paulo e aí eu mudei aqui para Hortolândia por conta de trabalho. Campinas, na verdade.
Campinas, Hortolândia, essa região. Já há 31 anos eu moro aqui em Hortolândia. Bastante tempo. Como eu falei, eu nasci em São Paulo mesmo. E mais ou menos com a idade de 10 anos, eu resolvi ir para a escola. Procurei uma escola e fiquei sabendo de uma escola. Eu vi que tinha alguns surdos que frequentavam uma escola, um grupo de 8 surdos, numa classe especial de surdos, né? Tinha 8 pessoas ali. E eu comecei a frequentar ali. Não tinha uso de Libras ali. Era só oralismo naquela escola. Trabalhar muito fonoaudiologia, né? A, B, C, tentando falar leitura labial apenas. E eu vi aquilo ali, não gostei realmente daquilo ali. Mas eu precisava estudar. Eu precisava me formar no primeiro, segundo, terceiro. Precisava estudar realmente. E eu me submeti. Eu já estava acostumado, fora da escola, estar com surdos, ouvintes, brincar bastante, empinar pipa, futebol, fazer as outras coisas. Eu me comunicava de certa maneira. Mas eu precisava ir na escola e sabia da importância. Mas precisava saber oralismo, né? Eu fui lá, com muita paciência. Ficamos sentados ali. E a professora começava a falar. Quando tinha um microfone, que ela falava um pouco mais alto, às vezes ela tapava a boca, para a gente ouvir o que ela estava falando, para evitar a leitura. E a gente não entendia. Eu era completamente surdo, mas ela colocava alguns aparelhos para tentar falar mais alto para mim. Mas eu não entendia nada, não ouvia nada. Ela falava na maior altura, eu só conseguia ver. Fazia a leitura labial. Pato, pato, café, eu. E aí ia falando as palavras e eu tentava fazer a leitura labial, vendo ela fazer. Isso durou 5 anos, nessa tentativa de leitura labial. Depois, eu aprendi bastante coisa, aprendi a escrever algumas coisas também. Fui até a terceira série, tinha mais ou menos dos 10 até os 13, eu fiquei nessa escola. Tinha um surdo alto, tinha uns 17 anos mais ou menos na época. Ele era bem alto, eu tinha uns 13 anos nessa época. E ele falou: "Oi, tudo bem?" Eu não entendi o que ele estava falando, estava mexendo a mão de jeito diferente. Ele já sabia Libras. Ele era fluente. E eu não entendi o que ele estava falando. E ele falou que tinha outro surdo, tinha uma associação. Você só faz leitura labial? É o que a professora obriga a gente a aprender, ela ensina a gente. Ah, essa professora aí é complicada, viu? Deixa ela assim mesmo. Ela quer que você fale, quer que você seja um ouvinte. Ele sabe, ele conhecia, ele sabe também a realidade dos surdos. E eles também sabiam. Vamos lá junto comigo. E ele me levou até uma associação. E eu vi um monte de surdos que estavam fazendo comunicação usando Libras. Algumas pessoas idosas, homens, mulheres, casais, ouvintes também estavam lá, surdos. Tem o que a gente chama de coda, que é filho de surdos, filho ouvinte de surdos. E eu fiquei muito feliz, gostei bastante de estar ali. Fiquei pensando lá, para que aquela escola só oralizada? Mas tudo bem, ela deu bastante conselho para mim, através do oralismo, aprendi várias palavras. Tinha muito ditado, um monte de palavras que a gente tinha que aprender do português. E aí tentava ler, falar, e tinha que ter muita paciência. Mas de toda maneira foi útil. Deixamos isso e de certa maneira ajudou o surdo. De alguma maneira ela tentava igualar a gente com os ouvintes, né? Existia muito preconceito. E a gente tinha que ter muita paciência também. E eu fui então na Associação dos Surdos e vi todo mundo falando em Libras e eu achei que aquilo era muito melhor. Superava em muito a escola que eu frequentava. E aí, mais ou menos com a idade de 15 anos, eu fui para o 5º ano, todo mundo me parabenizou, falou: o Edson fala bastante, é bem oralizado. Ele ia na escola oralizada e eu ia na escola que usava Libras. Os 2 professores eram bons, né?
Um obrigava leitura labial, ler revista, jornal, revista Isto É, revista Veja, a gente comprava e lia. E foi bom. A gente comprava essas revistas, lia o jornal, ficava tentando ler, entender, para aprender um pouco de português. Não éramos profissionais nisso, mas pelo menos um pouco nos ajudou. E nas Libras eu ia aprendendo os sinais, um monte de coisa. Depois, quando na associação eu já estava, terminei meus estudos lá, eu fui começar a trabalhar. Eu já tinha parado na 5ª série. Meu pai não tinha dinheiro para pagar, minha mãe também não. Eu precisava ajudar em casa, eu tenho 5 irmãos surdos e 2 ouvintes. Então nós somos 7, né? Então era bem complicado. O que eu poderia fazer? Aí eu comecei com 15 anos, trabalhar numa loja, vendendo as coisas, calculava as coisas. Um bar também, às vezes eu ia lá negociar, de um tio. Depois, com a idade de 17 anos, eu fui para trabalhar numa fábrica em São Paulo. Você é surdo? Ah, eu sou surdo. Através da comunicação a gente tentou ali, não com libras, com gestos e tal. E eu continuei lá, nessa fábrica. Tinha um padre também, o nome dele, Vicente. Ele também era surdo e fazia libras. Usava a comunicação total. Às vezes falava com oralismo, às vezes falava com a libras. A gente chama esse método de comunicação total. Ele é um padre e ele é surdo. Usa roupa especial, né? Tinha bastante freira, tinha bastante pessoas da igreja católica lá. E tinha bastante surdos nessa comunidade. Ele falou que tinha vindo da Itália para cá. Tinha uma casa grande. O nome? Santa Terezinha. E esse é o sinal. E lá tinha oralismo, tinha comunicação total. Às vezes os surdos faziam libras também, lá na associação. Então fui aprendendo vários métodos, né, de aprendizagem. Meus pais, eles não sabiam libras. Só leitura labial um pouco. Meus irmãos surdos, eu ensinava libras para eles. E um pouquinho de leitura labial também. A família falou: você, Edson, esse é o meu sinal. Você fala muito rápido em libras, você é muito bem, muito fluente. Esses outros seus irmãos estão aprendendo ainda. Mas eu queria ajudar eles também. O trabalho era bem complicado nas fábricas. Só com o 5º ano, como que eu ia poder fazer? Se eu tivesse mais escolaridade, mas eu não tinha dificuldade da comunicação, dificuldade de encontrar professores. Lá tinha uma associação particular que tinha que pagar, eu não tinha dinheiro para isso. E eu fiquei muito triste, decepcionado com isso, que eu não consegui progredir nessa área, né? Às vezes eu ia trabalhar e tal. E aí alguém me chamou para vir aqui para Campinas, no ano de 84. Eu falei: vou lá, vou para conhecer, vou para ver. E eu vi que tinha uma associação aqui também em Campinas. Tinha a Igreja Católica, o Divino Salvador, que também tem surdos. Fui lá, visitei. Tem a Igreja Batista, que também tem. Trabalho no Ministério com surdos. Tem várias igrejas e eu visitei várias delas. Depois, no ano de 87, mais ou menos, eu mudei para Hortolândia. Antigamente fazia parte de Sumaré, né? Depois mudou o nome para Hortolândia. E eu vim para trabalhar em Campinas. E eu fiquei pensando, a gente precisa fundar em Hortolândia um grupo para evangelismo dos surdos, para ajudar os surdos aqui em Hortolândia também, para que aumente esse grupo. E eu comecei a fazer esse trabalho. Depois de 3 anos eu fui mandado embora, na época do Collor. Várias empresas, né? Teve muito roubo e tal, sumiu o dinheiro. E aí muita gente foi mandada embora e eu fui um deles. E o que eu poderia fazer? Eu fiquei pensando,
E aí eu falei, bom, é melhor a gente começar a trabalhar como autônomo, vendedor ambulante nas ruas. E eu ia na igreja e trabalhava como autônomo. Isso como eu fiz durante vários anos. Depois não tinha intérprete, né? Aqui em Hortolândia. Aí tinha uma menina chamada Kátia, uma moça. Eu comecei a ensinar Libras para a irmã dela também, a Márcia. Comecei a ensinar e tal. Depois a Márcia foi desenvolvendo bastante, aprendeu Libras, se tornou uma intérprete, né, no nosso grupo. E aí, falando um pouquinho sobre o Setembro Azul, dia 26, que é o próprio dos surdos para o Brasil inteiro, eu falei, interessante, é bom a gente apoiar, ajudar. É importante a gente estar unido e pensar, agradecer a Dom Pedro I, que veio aqui, né, Dom Pedro II, independência ou morte. Então ele foi lá, buscou um francês para cá e ele era surdo. E ele fundou o INES aqui. Isso foi muito bom, maravilhoso. Eu não conhecia essa história. Fiquei muito emocionado quando fiquei sabendo. Muito tempo depois. E eu aviso isso sobre os surdos. Nós devemos agradecer a esse francês que veio, a Dom Pedro II também, aqui do Brasil, porque ele apoiou a educação de surdos, né? Ele tinha um filho surdo também. Alguém da família dele, né? E isso foi desenvolvendo. E a gente continua lutando. O Setembro Azul significa isso, né? Que nós precisamos de intérprete, que nós precisamos de escola bilíngues. Eu já participei na Unicamp, por exemplo. Eu fui convidado para trabalhar lá como professor, na verdade eu era instrutor de crianças, adolescentes e tal. E eu ensinava Libras. Eu aceitei esse desafio. Eles me pagavam um pouco, era um salário baixo, mas não tinha problema. O principal era que os surdos estavam se desenvolvendo e eu estava auxiliando através da Libras. Os alunos da escola, os pais, as mães, que não conheciam Libras, eu ajudava, ensinava também. E muitas deles conseguiram ser fluentes na Libras. E por causa dos filhos dele, eles ficavam emocionados e choravam, agradeciam. E eu falava, não, pode agradecer a Deus, Ele que fez a linguagem do mundo inteiro, inclusive a linguagem das mãos dos surdos. Agradeça a Deus. Eu também já fiz reportagem, as pessoas fizeram, na cultura teve uma reportagem também que espalhou para muita gente, na Unicamp, aqui em Hortolândia também. Todo mundo conhece o Edson. Encontra, sabe quem é o Edson? Conheço. Como que você me conhece? Eu vi na televisão, na rádio. Lá, você é professor da Unicamp, famoso. Eu falei, eu agradeço sempre, fico feliz, né, emocionado. Me sinto orgulhoso e agradeço bastante. Então é isso, eu agradeço a Deus. Agora, eu parei um pouco. Estou fazendo vídeos para evangelismo na minha casa mesmo, ensinando sobre Deus, sobre a Bíblia. E dia 26 de setembro a gente continua tendo essa luta, né? A gente precisa que os surdos eles têm direitos e nós agradecemos muito, continuamos lutando, precisamos do intérprete, precisamos ajudar os codas também para que eles possam ser intérpretes. É isso. Eu agradeço muito a Deus. Minha esposa, ela é ouvinte, ela é intérprete também. Acredito que seja isso. Só isso. Tá bem? Amém.